Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Meditar sobre as coisas do Senhor é muito importante e fundamental para nós estudarmos a Palavra de Deus, analisarmos seus conselhos, as suas orientações. E eu queria compartilhar um versículo com você. Quero compartilhar e vou compartilhar, que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 5 do profeta Isaías, um versículo apenas, e que provavelmente alguns já conheçam bastante essas palavras, que estão registradas no versículo 20, e que diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce o amargo. Você entendeu bem? Vou repetir mais uma vez a leitura desse versículo. Lembre-se que, pelo menos alguns de nós, quando éramos crianças, os mais antigos talvez até nos dias de hoje, pai e mãe, quando vai chamar a atenção da criança, está fazendo arte, e ai, 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 ai. Eu muitas vezes ouvi isso da minha mãe, do meu pai, e é uma advertência. E nessa leitura desse versículo, é uma advertência, soa como uma advertência, quando diz: ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce o amargo. Por que a Bíblia nos diz isso? Porque o que é o bem? O bem é aquilo que Deus nos ensina, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Deus, né? É o bem, que Ele nos orienta para andarmos os seus caminhos, obedecermos as suas palavras, obedecermos seus mandamentos, na imitação de Cristo na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus ensinamentos. Isso é o bem. E o que é o mal? O mal é aquilo que contraria os ensinamentos de Deus. O mal é aquilo que contraria os ensinamentos de Jesus. E a verdade é que nós vivemos dias muito difíceis. Mas nós, quando ouvimos essa palavra, achamos que ela está diretamente ligada, e está com certeza, às pregações, às ministrações que nós ouvimos. Muitas vezes tomamos conhecimento, de pregações, de ministrações que são contrárias à palavra de Deus, são contrários aos ensinamentos de Deus, Então, nós comparamos ai dos que ao mal chamam de bem, confundindo o entendimento das pessoas, ensinando aquilo que é errado. Mas eu gostaria de analisar um pouco mais detalhadamente com você que muitas vezes nós estamos errando, estamos pecando, estamos ofendendo a santidade do nosso Deus, quando até mesmo na nossa própria casa, no seio da nossa família, nós vemos algum familiar querido que amamos, mas com um comportamento errado, condenável diante de Deus, à luz da sua palavra, dos seus ensinamentos. Sabemos que aquele comportamento está errado, aquela atitude está errada, e nós nos comportamos como se fosse normal, como se fosse uma situação que não tivesse problema nenhum, que não desagradasse a Deus. Isso também é uma maneira de chamar ao mal de bem. Se você está diante de uma situação que você vê que é uma situação que transgride a palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia Sagrada, se você tem conhecimento de que uma atitude, um comportamento, seja de um amigo, de um conhecido ou de um familiar mesmo, como eu citei, de uma pessoa próxima de você, e o comportamento dele está em condenação diante da palavra de Deus,
e a gente se comporta como se nada estivesse acontecendo, como se nada de errado houvesse. Não que nós não tenhamos que amar as pessoas que às vezes têm um comportamento errado, uma atitude errada, tomam um caminho errado na vida, mas nós devemos nos comportar de maneira a demonstrar a nossa reprovação. Não podemos conviver com aquilo pacificamente, como se aquilo não tivesse nenhuma importância, como se fosse uma atitude, um comportamento normal. É difícil, mas nós temos que mostrar a nossa reprovação para não sermos aqueles que ao mal estejamos chamando de bem. Não precisamos falar, não precisamos expressar com os nossos lábios, com o nosso vocabulário, mas temos que mostrar com o nosso comportamento, com a nossa atitude, que nós não aceitamos aquilo porque fazemos a vontade de Deus, queremos viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Então, um conselho que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, para não ouvirmos o ai de Deus, o ai da advertência, ai dos que ao mal chamam de bem, a escuridão chamam de luz, né? Porque hoje nós vivemos uma situação, na atualidade nós vivemos coisas, vemos, participamos, o sistema do mundo aí está impondo cada vez mais as suas determinações, né? Nós vemos as transgressões à santidade de Deus, as ofensas à palavra, aos ensinamentos do Senhor Jesus, sejam nas músicas, nos comportamentos, nas vestes, nos passeios, em tantos setores da vida humana nós vemos as transgressões que ofendem aos ensinamentos de Deus, que transgridem os ensinamentos de Jesus Cristo. Perdão, irmãos. Mas nós vemos que as pessoas vivem de acordo hoje com a sua vontade, com o sistema do mundo. Isso não pode. Nós precisamos ter consciência que Deus tem um padrão de vida. Deus tem um caráter santo. O caráter de Deus é um caráter de santidade. E nós não podemos fazer. Vou dar um exemplo, são pequenas coisas. Às vezes um filho ou uma filha vai fazer um teste ou um currículo para um emprego, para ter um trabalho, e muitas vezes preenche um currículo com informações falsas, com informações que não são verdadeiras, e o pai e a mãe têm conhecimento. Você não pode aprovar, você não pode apoiar coisas erradas. Você não vai deixar de amar seu filho, sua filha, mas você tem que demonstrar, em primeiro lugar, mostrar a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Nós não podemos fazer vistas grossas para as coisas erradas. Nós não devemos odiar, nem desprezar, nem abandonar, mas devemos demonstrar que aquilo é errado, que aquela situação não agrada a Deus, porque trata-se também da salvação daquela alma. Então, ai dos que ao mal chamam de bem, aos que chamam a escuridão de luz, o amargo de doce, não podemos. Nós temos que ter uma posição definida, porque somos servos de Deus, você é servo de Deus. Então, qualquer situação que se apresente diante de você, que exige, cobre de você um comportamento, uma atitude, você tem que ter atitude de reprovação naquilo que é reprovado por Deus, naquilo que a palavra de Deus reprova, que Deus reprova. Nós devemos deixar bem claro que nós não aprovamos, não compactuamos daquela situação. Amamos, respeitamos, oramos, mas não podemos aceitar, não podemos ser coparticipantes de situações erradas. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor Jesus, com as direções e orientações do Espírito Santo de Deus. Isso é o que eu queria compartilhar com você, porque há um ai da parte do Espírito de Deus se nós chamamos ou nos comportamos indiferentemente diante do mal, diante das coisas erradas. Nós não podemos, nós temos que ter uma posição definida.
amando as pessoas, respeitando as pessoas, mas sem ser coparticipantes dos seus erros, dos seus comportamentos errados. Senão nós não seremos abençoados por Deus, nem seremos atendidos nas nossas orações. Que Deus nos ajude a compreender. Espero que essa pequena reflexão leve a você a ponderar, a considerar esses conselhos que não são meus, mas são da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. E agora nós vamos orar por você. Mais uma vez quero orar em teu favor, em favor da tua família, dos teus negócios, das coisas que você está passando, porque todo mundo tem lutas, tem dificuldades e todos nós precisamos da bênção de Deus. Então, em nome de Jesus, se for possível, fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça e vamos orar juntos e apresentar diante do Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, as suas necessidades e as suas causas diante de Deus. Amém. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, mais uma vez eu me apresento diante de Ti, no nome santíssimo de Jesus Cristo, apresentando agora diante do Senhor essas vidas que me acompanham em oração, sejam elas familiares, amigos, conhecidos, os queridos irmãos na fé, irmãs na fé, que representam suas famílias, seus lares, seus negócios, seus problemas, suas lutas. Ó Deus, talvez alguém enfermo, doente, sob tratamento médico, às vésperas de uma cirurgia. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa pelo poder do Teu Espírito. Repreende todo mal, Senhor. Concede vitória ao que está em luta. Concede força ao que está fraco. Concede paz no lar que está em guerra, está em desacordo, Senhor. Tu podes operar e eu peço que Tu operes em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Oramos em nome do Senhor Jesus. Você crendo, você recebe a bênção, porque essa é a promessa de Deus na sua palavra. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço, nos permitindo o Senhor. Até a próxima.